Vamos falar sobre o texto bíblico. Nós estamos no capítulo 8 de João, né? O capítulo 8. Jesus está dando declarações aqui importantíssimas, falando para os judeus. Esse povo chamado de Deus, que a gente fica aí o tempo todo dizendo, é povo de Deus, é povo de Deus, eles podem fazer o que eles quiserem, porque é o povo de Deus, eles podem matar os palestinos, eles podem fazer tudo o que eles estão fazendo lá, podem ter tomado aquelas terras que eram dos palestinos, não é? Pode tomar, não tem problema não, porque eles são o povo de Deus, ele tem a nossa proteção, é Deus protege esse povo. Protege não, Deus não protege. Quem protege são os interesseiros na grana que os judeus têm pelo mundo. É isso que protege eles. Muito bem, então vamos ver aqui. Se Deus protegesse eles, aquele lugar ali era um lugar de paz. Esse é o sinal para a gente saber o que é que Deus abençoa. O que Deus não abençoa, não tem paz. Não pode ter paz. João 8. Então aqui está. Do versículo 21 ao 56, a preocupação de Jesus é basicamente isso. É se defender do chamado povo de Deus. Aí Jesus vai dar uma resposta maravilhosa agora, veja só. Né? Versículo 39, 40, 41. Responderam e lhe disseram, nosso pai é Abraão. Prepotentes. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Farias as obras de Abraão. Porém, agora procurais matar a mim, o homem que tenho vos falado a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Jesus usando as mesmas, né, artimanhas, né, que eles tinham nesse negócio de somos de Abraão e tal. Então Jesus foi trabalhando esse tema com eles. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Quem é o pai? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de pecado sexual. Nós temos um pai, que é Deus. Deus? É o povo de Deus que não tem nada a ver com Deus. Então veja aqui, a arrogância condenável. Achavam que tinham autoridade divina para serem e fazerem o que eles faziam e eram. Proteção, garantias, não precisavam de nada, eles já estavam bem, eles eram filhos de Abraão. Motivo para Jesus nascer lá. Isso salvou alguns judeus a mais. É interessante esse argumento que vai ser usado aqui, presta atenção. Senão, nenhum seria salvo. Exemplo, pelo critério da graça. Se Jesus nascesse em outra nação, em outro povo, né? Se Jesus nascesse em outra nação, haveriam 50 milhões de salvos no mundo. É um exemplo só, tá? É uma comparação. Nascendo em Israel, veja só, se ele nascesse em outra nação, haveriam 50 milhões de salvos no mundo. Como ele nasceu em Israel, haveria somente não, uns 2.000, umas 2.000 pessoas a mais seriam salvas no mundo. Então, 50 milhões, né? 50 milhões e 2.000 de salvos. 2.000 a mais, porque nasceu em Israel. Então, o projeto da graça é Jesus, é todo um projeto para salvar o maior número possível de pessoas. Por que Jesus nasceu entre os judeus? Não era porque os judeus eram dignos, pelo contrário, é porque eram indignos, era porque eram mais prepotentes do que todas as outras religiões. Então, para salvar 2.000 a mais, Jesus nasceu lá. Se Jesus não tivesse nascido lá, somente 50 milhões seriam salvos. Compreende como é isso? Então, Jesus não nasceu lá porque eles eram dignos, nasceu lá porque foi uma maneira de salvar pessoas a mais
né, dentre os que ele queria salvar. Ok? Não são nem de Abraão, nem de Deus. É o que Jesus está dizendo para ele. Vocês não são filhos nem de Deus, nem de Abraão. Porque a gente faz o que o pai da gente faz. A gente repete. Eu repito o que o meu pai faz, que é Deus. Vocês repetem o que o pai de vocês faz. O pai de vocês. Aí vocês repetem. Bom, não é filho de Deus, nem são filhos de Abraão. Então são filhos do cão. Mas não é porque são piores do que os outros, não. É porque são tão pecadores quanto qualquer outro ser humano. Entendeu? Não tem nada de especial neles. São tão carentes de salvação quanto qualquer outra pessoa. Precisavam ser convencidos como qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Certo?